Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Pela primeira vez no canal, eu vou mostrar o rosto, que na verdade não era nenhum segredo, porque eu sempre deixei minhas redes sociais, mas enfim. Bom, o primeiro vídeo realmente polêmico do canal foi quem inventou o avião. E o nível de argumentação desse vídeo foi bem alto até, o pessoal realmente se esforçou para trazer os argumentos que vão contrário à ideia do vídeo, que o Santos Dumont não inventou o avião, né, que seriam os irmãos Wright que teriam inventado, né. Um dos comentários aqui que chamou bastante atenção foi do Gilberto Neudel Jr., ele disse assim: não convenceu, as fotos só apareceram em 1908, os irmãos Wright nunca provaram nada publicamente, não registraram marcas e patentes. Ele já começa com afirmações falsas, né? De fato, os irmãos Wright registraram patentes, inclusive a patente deles que eles registraram foi antes do voo público do Santos Dumont, né? Então o cara já começou errado. Não tem teste de voo na patente, isso de fato não ocorreu, né? Na patente original não teve um teste de voo, não tem corrida, decolagem, não tem nada. Cadê as provas que eles apresentaram entre 1903 e 1905? E como eu vou dizer posteriormente, as provas elas são 3 provas majoritárias: as fotos, a patente e os relatos, né? Das pessoas que observaram os voos. Porque o primeiro voo da FAI é First Aviation Record of the World para Santos Dumont em 1916. Depois eu explico isso aqui. Eu respondi em partes, né? Então, sim, os irmãos Wright provaram publicamente, né? Aí eu mandei o link da patente, né? Mandei a fonte da patente. E depois eu falo da FAI. O caso da FAI é bem interessante, né? Porque ela deixa de uma maneira bem clara, assim. A FAI, ela coloca os irmãos Wright como os primeiros a realizarem voos de todos os tempos, né? Enquanto o Santos Dumont está na classificação de o primeiro a fazer um voo público, né? Um voo observado, né? Inclusive eu falo disso no vídeo, eu não sei se o cara assistiu o vídeo todo, mas enfim. E é aqui que a gente realmente encontra a principal motivação geral ali do pessoal que comentou nesse vídeo, né? Vai aprender mais, garoto, estuda mais, valoriza mais o teu país. Então, aqui o argumento do cara já acaba sendo enfraquecido, uma vez que ele mostra sua verdadeira intenção, que é valorizar o país e não necessariamente buscar os fatos. É claro que ele cria toda uma narrativa para tentar buscar os fatos, né, para valorizar o país, mas infelizmente foi provado que de fato os irmãos Wright voaram antes que o Santos Dumont. Esse foi um vídeo bem polêmico, ele não pegou muita visualização, mas mesmo assim muita gente comentou nele, e o pessoal, como eu disse, até que trouxe uma argumentação sólida ali, né, ele trouxe algumas fontes, por mais que desviasse um pouco do assunto, mas no final das contas ele deixou claro ali o viés dele, né, ou seja, que ele não seria imparcial. Mas a discussão meio que acaba depois dele mostrar as suas verdadeiras intenções. Bom, o próximo vídeo, que é consideravelmente polêmico, mas o pessoal não viu também, tem menos view ainda, foi o do impeachment da Dilma, né? E nesse vídeo eu separei um comentário, né, da STSS, diz o seguinte: foi golpe com vestes legais. Já na cara a pessoa deixa claro que não sabe a definição de golpe, e quando eu digo definição, novamente, definição política, né? Na descrição do vídeo eu coloco a definição do Norberto Bobbio, que eu cito amplamente no canal, que é um cientista político altamente renomado, e ele classifica o golpe como a quebra das leis, ou a quebra da Constituição, ou a quebra das normas do país, né? Que normalmente é feita pela Constituição. Então, golpes com vestes legais já não é mais um golpe, é, como eu digo ali embaixo, uma articulação política, mas vamos lá. Mas com a verdadeira intenção de tirar a candidata Dilma, eleita democraticamente. Os militares cometeram muitos crimes que pareciam legais. Assim, eles só pareciam mesmo, eles não eram legais. Ela provavelmente está se referindo à ditadura, que eu também falo no vídeo. E a ditadura militar brasileira, de fato, rasgou a Constituição de 46, né? Então, bom, aí eu explico pra ela que é a articulação política, né? Inclusive, um exemplo que eu queria muito ter dado no vídeo, mas eu acabei esquecendo, né? Não coloquei esse exemplo, é o do parlamentarismo. O parlamentarismo é o melhor jeito de a gente entender o conceito de golpe, né? Tudo bem, ele vai ser uma comparação com o presidencialismo, né? Então o que acontece? No parlamentarismo é possível dissolver o parlamento e o primeiro-ministro. Às vezes ocorre de dissolver o primeiro-ministro, né? O cargo do primeiro-ministro, é claro,
e ele sai do poder. Isso já aconteceu várias vezes em diversos países. E por que isso não é golpe? Porque está na Constituição, porque faz parte das normas, né? Então lá você tem esse processo mais dinâmico de entrada e saída de líderes, né? Não precisa nem ser os líderes, né? Entrada e saída de parlamentares. E por que não é golpe? Por que sempre não é golpe? Uma vez que eles tiram, né? O que a gente fez com a Dilma, o que os senadores e os parlamentares fizeram com a Dilma foi tirar ela do poder. Por que não é golpe? Porque tem o âmbito legal por trás, né? Então essa que é toda a discussão. Então, posteriormente, ela até dá uma brincada com o nome do canal, conhecimento aqui não se expandiu, mas infelizmente o viés dela se sobrepôs aos fatos, né? Uma vez que ela não enxergou a configuração legal, né? da articulação política, que de fato ocorreu, né? É claro que o impeachment ele não deveria ser feito nessas condições, porém não cabe a mim, não cabe a vocês julgarem. Esse processo foi julgado pelo Senado brasileiro, que votou a favor do impeachment da Dilma em 2016. O próximo vídeo que eu vou comentar é do nazismo, de ser de esquerda e de direita, que também não é um vídeo que pegou muitas visualizações, mas uma pessoa trouxe um comentário interessante aqui, que ele tenta argumentar que não é somente nos aspectos econômicos que o nazismo não pode ser chamado de extrema direita, né? Então, ele fala aqui, ele é essencialmente um socialismo étnico eficientista que prega o fim das classes através da união nacionalista. Não, o nazismo não prega o fim das classes, né? Seria um dever dos mais ricos promover a ascensão econômica com os menos favorecidos. Socialismo utópico, como Karl Marx percebeu. Não, cara, não. Ele tá juntando dois conceitos, já falo disso. Além disso, havia muitos partidos de direita, como o Zentrum, que era monarquista e católico. Beleza, ele cita alguns partidos que não faz muito sentido, não combina muito com o argumento, uma vez que também tinha outros partidos de esquerda, né, se ele quisesse chamar o nazismo de esquerda. Bom, e aí eu falei que o nazismo não prega o fim das classes sociais, ainda mais porque existe um estímulo aos grandes industriais via propriedade privada, né? Então Hitler ele nunca aboliu a propriedade privada, né? Nenhum regime nazista ou fascista aboliu a propriedade privada, muito pelo contrário, eles incentivavam a propriedade privada com políticas de Estado, né? Então Hitler não queria abolir as classes sociais, e ele chama o nazismo de socialista, né? De socialismo, uma vez que até o próprio Hitler chamava, mas é claro que quem entende mais o contexto da época vê que o socialismo de Hitler é realmente uma deturpação do termo original, né? Isso se deve a vários motivos, né? Um deles para aclamar mais a população que estava muito polarizada na época, por isso que o Hitler usou o termo socialismo, né? Bom, posteriormente o Ricardão ele responde falando que o nazismo cristão era de extrema direita, conservador social e liberal na economia. Não, Hitler não era liberal na economia de jeito nenhum. E eu, claro, botei embaixo uma referência, que é um artigo da Cielo, bem interessante, bem completo, inclusive, que fala sobre a economia do nazismo, né, que o Estado teve um papel muito forte, né, como na maioria dos países na época, né, dentro do contexto do keynesianismo, a gente não pode classificar o nazismo como liberal, isso é impossível. E posteriormente o Ricardão responde, e ele é bem legal, né? Bom, a ligação entre o nazismo e o cristianismo, eu nem entrei nesse mérito aqui porque é óbvio, né? É bem conhecido, né? Mas posteriormente ele agradece pela indicação do artigo, então foi bem legal, pelo menos agregou mais alguma coisa. Essa pessoa, quem sabe, ele não tenha mudado de opinião posteriormente, né? Não sabemos. Pra finalizar essa parte, né? Provavelmente eu vou fazer outras partes respondendo comentários. Eu vou falar do Che Guevara, do vídeo do Che Guevara, que foi o vídeo mais visto do canal. Teve uma cacetada de comentários, deixa eu só dar uma olhada aqui. 612 comentários, e não é o vídeo mais visto, mas não é um vídeo com mais comentários. Tem um vídeo que tem o triplo de comentários que esse, que é o da Terra plana. Pois é, muita gente defendendo a Terra plana, mas muita gente mesmo fazendo textão, dizendo um monte de coisa sobre Terra plana, que eu vou abordar em outro vídeo, né, porque esse aqui vai ficar muito longo. Nesse vídeo eu vou falar sobre o do Che Guevara, que o pessoal alguns trouxeram uma argumentação um pouco mais sustentada, mas de uma maneira geral teve muitos elogios esse vídeo, né, falando da imparcialidade. E aqui eu vou trazer um comentário bem interessante da Liliane Costa. Honestamente eu não sei se é verídico, né, não sei se ela realmente fez isso, mas vamos lá. Obrigada, eu tinha um quadro dele na parede, mas não sabia a história, acabei tirando o quadro. Olha, eu não sei se isso é verdade, né? Mas se for, pelo menos a gente entende a intenção aqui dela, que é a intenção de outras pessoas aqui nos comentários, como é possível ver, que é de renegar esse ídolo, né? De entender quem foi Che Guevara.
A questão de idolatrar personagens históricos, personalidades históricas, ela é bem complicada, né? Principalmente quanto mais antigo você vai indo, é claro que depende da sociedade, mas quanto mais retrocedendo você vai na história, mais complicado porque mais diferentes os valores são da atualidade. Eu sempre tento falar nos meus vídeos o contexto da época, mas cabe a quem está assistindo falar se isso faz sentido ou não. Muita gente viu esse vídeo e falou: ok, eu sei que ele era um assassino, eu sei que ele era homofóbico, porém na época isso fazia sentido, portanto eu vou continuar gostando dele, ou idolatrando, né? E muita gente fez como a Leliane, possivelmente, de mudar de opinião, né, sobre a personalidade, de considerar os valores atuais, né, ao levantar uma bandeira, né, que no caso é representar ele. Então, esse é um debate muito interessante e eu fico feliz de conseguir ter criado essa dúvida na cabeça das pessoas. De uma maneira geral, eu acredito que eu tenha trazido a mensagem completa, na medida do possível, de 13 minutos, né, claro, nessa medida, trazer uma perspectiva completa sobre Che Guevara, e cada pessoa obteve uma reação diferente, até essa que seria uma mais extrema, que novamente eu não sei se é real, mas eu achei bem interessante esse comentário. Certo, para finalizar, eu trouxe aqui o comentário do Eliabe Oliveira, né, que algumas pessoas fizeram um comentário igual a ele, né, falando da imparcialidade do vídeo, né, ou no caso da parcialidade do vídeo, mas ele trouxe uma argumentação bem completa, e também que representa bem todo mundo. Eu acho que mais ou menos ele falou o que todo mundo falou, ele atacou os principais pontos que todo mundo atacou, né? E agora eu vou poder comentar isso, né? Trazer mais profundidade. Um vídeo imparcial, mas já começa dizendo que Che era um assassino e antidemocrático. Bom, o que eu respondi: sim, assassino é uma definição. Quem comete um homicídio antidemocrático é aquele que defende, ou também faz parte, né, de ditaduras e modelos autoritários, né? Nada disso é opinião, são fatos, goste você ou não. Então, já começa aqui, nos principais ataques que as pessoas falam é a palavra assassino, né? Que no popular geral, assim, na ideia geral, não cai muito bem, o pessoal não gosta dessa palavra, né? O pessoal atribui isso, nossa, assassino, né? Muitas vezes. E também o pessoal fala da homofobia, mas vamos ver se ele fala disso posteriormente. Bom, ele fala assim: assassinato enquanto crime é uma coisa, execução em guerra é outra. Todo soldado que mata alguém numa guerra seria assassino, se formos considerar como verdade essa sua sandice. Che advogava e reivindicava o centrismo democrático. Nada dessa democracia é um abstrato elevado aí nessa potência que tu fala. Aí ele compara com o juiz Sérgio Moro, né? Então é o seguinte, muitas vezes o pessoal faz o seguinte, né? O pessoal, isso também acaba sendo uma opinião, né? Mas vocês podem concordar provavelmente. O pessoal, né, no geral, seja de esquerda, seja de direita, eles têm um problema muito forte com a palavra imparcial, neutro, sem viés. Por quê? Porque uma vez que eu falo, ou que seja, eu não falo que eu sou de direita, mas enfim, a linha do vídeo seria de direita, teoricamente. A pessoa que é de esquerda nesse contexto, ela vai olhar e falar assim: não preciso me preocupar. Por quê? Porque ele é de direita. Logo, se ele é de direita, ele não tá falando a verdade, né? Então, isso pode acontecer com a esquerda também, né? Então eu faço um vídeo com um viés mais tendencioso para a esquerda, o pessoal da direita vai olhar e falar: esse cara é de esquerda, não vou nem me dar o trabalho. Agora, quando eu falo que eu sou imparcial, neutro, que seja, que o vídeo não vai ter algum viés, aí que a pessoa se dói. Por quê? Ela se sente atacada, porque eu falo que eu vou só narrar os fatos, né? E como eu não tenho viés, ela não consegue identificar se eu sou de direita ou de esquerda, ela não sabe se ela concorda ou não, ela não sabe se ela critica ou não, né? Porque se eu for de direita e a pessoa for de esquerda, muitas vezes ela nem vai ligar pra opinião, ou ela vai, já falaram isso e tal. Enfim, então essa é a lógica geral aqui pra gente entender o pensamento de quem comenta esse tipo de coisa, né? Então eu respondo: sim. Todo soldado que mata alguém numa guerra é um assassino, por definição. Olha, gente, isso aqui é meio complicado, né? Principalmente de entender, mas sim, se você mata uma pessoa, e aqui a gente pode até entrar na área de dolosamente, indiretamente, sabe? Se a pessoa realmente faz ação de puxar o gatilho, ou se ela manda alguém matar, isso é realmente complicado. Mas o caso do Che Guevara não é tão complicado assim. Ele, de fato, executou pessoas. Então, um soldado que ele mata alguém, mesmo outro militar, ele é um assassino, né? Um assassino é uma pessoa que mata alguém. Um assassino não necessariamente é aquela pessoa ruim que vai matar um inocente, por exemplo. O assassino é aquela pessoa que tira a vida do outro, né? Um carrasco, ele é um assassino também. E aí depois eu falo: agora cabe você dar o valor moral dessa ação.
Então o pessoal pega a palavra assassino e demoniza completamente. Mas assim, cara, por exemplo, se você é um policial ou uma pessoa que admira policiais e um policial assassina um criminoso, um fora da lei, muita gente vai justificar essa ação. Não, ele era um fora da lei. Ou melhor, assassina um estuprador. Então veja, o valor moral é cada um que dá, né? A palavra assassino é forte, mas ela faz todo sentido. E sobre o centralismo democrático, é o mesmo caso que o Hitler e o socialismo, né? O que ele se autodenominava, o que ele chamava, não necessariamente quer dizer a verdade. Também outro caso muito interessante é o da Coreia do Norte, que se diz democrática. Não é porque a pessoa fala que ela é. A gente tem que analisar as ações. E o Che Guevara teve ações pró-ditaduras, né? No caso, principalmente Cuba, mas, enfim, outras ditaduras, ele apoiou, ele fez parte de ditaduras, onde você não podia eleger presidente, onde você não podia eleger o líder, né? De uma maneira geral, você não tinha liberdade de expressão, entre muitas outras coisas. Isso é uma ditadura, e o Che compactuou, inclusive fez parte de uma ditadura. Portanto, não tem como a gente considerar ele democrático, pelo menos não democrático totalmente, né? Bom, aí ele traz o seguinte, então, pela sua lógica, né? Quem mata em legítima defesa também é assassino. Então, sim, na verdade sim. É claro que depende muito da situação, mas a partir do momento... Isso eu não tô falando legalmente, tá? Eu falando da definição da palavra mesmo, de uma maneira geral, assim. Pode até ser, talvez, socialmente falando, a partir do momento que você assassina alguém, né? Com a intenção, né? Aí a gente pode debater isso, mas assim, você matar alguém, cara, não é algo simples, né? Não é uma ação qualquer. Por isso que existe o termo assassino, né? Mesmo em legítima defesa, se você, por exemplo, atirar em alguém, esfaquear alguém, você assassinou essa pessoa, né? Mas enfim. Bom, posteriormente eu falo da definição da palavra, né? E eu falo que não é minha lógica, né? Enfim. E também falo do malabarismo ideológico que ele tá fazendo, né? O malabarismo ideológico foi principalmente nessa questão de prolongar, né? Que ele prolongou bastante essa parte da democracia burguesa e tal, e não foi diretamente ao assunto, que é que Che Guevara defendeu ditaduras e fez parte de ditaduras, né? Enfim. Lembrando que eu nem falei de Brasil, de democracia, posteriormente trouxe uma fonte falando que a maioria da população não vive uma democracia plena, né? E também eu falo que o vídeo não é ideológico, novamente, eu sustento o meu ponto, eu nunca volto atrás, porque é o que eu realmente acredito. Se ele me provasse que o vídeo é ideológico, parcial de qualquer maneira, aí eu ia falar, beleza, está correto, né? Mas não é o caso. E aí ele traz o debate filosófico e etimológico da palavra, né? Beleza, eu já falo disso. Aí ele fala assim, denominar Che Guevara como assassino já no início do vídeo e não pontuar as ressalvas que essa conversa expõe. Eu pontuei as ressalvas, eu expliquei o contexto, inclusive eu falei que ele se arrependeu, que de fato ele se arrependeu, né, das mortes. Então assim, é claro que eu preciso colocar essas palavras fortes no começo. E eu coloco dos dois lados, o chamado lado positivo e o chamado lado negativo, né? Mas enfim, o lado positivo ele completamente ignora, né? Assim como ele, né, pelo que tudo indica, seria de esquerda, né? Assim como a direita, ela ignora os lados negativos, ela só foca nos positivos que eu falei. Tem vários comentários falando que eu tendenciei pra esquerda, né? Falando que o Che Guevara era bom, que ele era uma pessoa boa, mas enfim. E novamente ele ataca a questão da imparcialidade, porque a palavra imparcial é a maior inimiga dos extremos, ou não necessariamente dos extremos, mas das pessoas bem posicionadas, né? Seja de direita ou de esquerda. O pessoal de direita e de esquerda que é firme na sua posição odeia imparcial. Por quê? Porque, como eu disse, se a pessoa for de esquerda, ou tiver essa tendência, ou melhor ainda, se ela se autodenominar de esquerda, o pessoal da direita vai simplesmente ignorar, vai falar, não, ele é esquerdista, ele não sei o que, não vou ouvir ele, né? Quando a pessoa que fala que é imparcial, aí é mais difícil. Aí depois aqui eu falo sobre a questão da moralidade semântica, né? O problema dela é o relativismo, né? Então, tá, não é um assassino. Quando que é, né? Porque se pegar um certo caso, é capaz de a pessoa interpretar de uma maneira diferente. Por isso que eu gosto de definições claras. E assassino tem uma definição clara. A pessoa que comete um assassinato, né? Bem simples. Claro, como eu disse, o valor moral não tem como não ser relativo. Agora, o termo da palavra é claro. No comentário de baixo ele também dá um tiro no próprio pé, falando que o vídeo tem 13 minutos e que é difícil de falar todo o contexto. E sim, eu deixo claro no vídeo. Eu vou tentar trazer o máximo de contexto possível, mas quem quiser se aprofundar, tem os links na descrição, que você pode ficar horas e horas lendo, né? Então, o cara, novamente, ele acaba se entregando aos poucos no debate, né? Mostrando alguns pontos corretos da minha narrativa, né? Alguns pontos corretos da minha argumentação, mostrando que eu trago contexto, e é claro que pra pessoa que quer defender certo ponto, ela quer mais contexto, mais contexto, mais contexto, e focar o vídeo todo no contexto, muitas vezes, né? Mas não, isso não é possível. Quem precisa entender mais o contexto é só ver a descrição.
E ele deixa claro de novo: lembre-se, eu não estou questionando a vida de Che Guevara, conheço bem os detalhes, estou questionando a sua parcialidade. Novamente, no caso é imparcialidade, né? Mas novamente, por quê? Porque é amedrontador para esse tipo de pessoa, né? Assumindo que ele seja de esquerda, ele pode ser que ele não seja, mas é uma suposição, né? Assumindo que ele seja de esquerda ou simpatizante, né? É difícil de uma pessoa ver isso, né? Porque, novamente, se eu fosse de direita, ou se o vídeo fosse de direita, ele poderia simplesmente ignorar, ou ele ia comentar: ah, você é de direita, não sei o que, você não sabe, você não estudou história, alguma coisa assim, né? Enfim. E novamente, ele clica muito nessa tecla, né? Ele fala assim: ah, sem problemas, 13 minutos enriquecedores. Ou seja, ele tá elogiando o vídeo várias vezes, ele só tá focando na parte do parcial. Por quê? Porque doeu ouvir a realidade, doeu ouvir os fatos, que ele mesmo sabe. E ele tem esse problema, porque se eu falasse: ah, eu sou de direita, ou como eu disse, desse a entender que fosse de direita, as pessoas de esquerda, não só ele, as pessoas de esquerda iam ver o vídeo e iam passar batido, né? Porque quando, por exemplo, se o Bolsonaro falar alguma coisa, o pessoal da esquerda vai simplesmente ignorar. Ele pode até falar a verdade, mas o pessoal da esquerda vai ignorar. Se o Lula falar alguma coisa, pode até ser verdade, o pessoal da direita vai ignorar. Então por isso que o pessoal fica muito preocupado com essa parte da parcialidade, né? Olha só, outro tiro na perna, outro tiro no pé. Por exemplo, essa nossa sequência de comentários mostra a tua imparcialidade. Já o vídeo não mostra. Eu literalmente, todos os argumentos que eu dei são baseados no vídeo. Eu não dei basicamente quase nenhuma informação a mais, né? As informações a mais que eu dei foi as que ele argumentou, né? Foi contra-argumentando os argumentos dele. E olha só que interessante que ele fala aqui já quase no final do debate. Tão imparcial que tem até uma menina que retirou o quadro do Che Guevara, aquela que você tem anteriormente, depois de assistir o vídeo. Tamanha imparcialidade. Pois é, cara, às vezes a pessoa precisou ouvir de uma pessoa imparcial, né? Às vezes ela era de esquerda, o que provavelmente, né, devido ao quadro pendurado, ela era de esquerda e ela sempre ficava na bolha de esquerda, né, que não apontava os problemas do Che Guevara. E quando alguém de direita falava, ela ignorava ou, enfim, não prestava muita atenção. Quando alguém se disse imparcial, ela parou para ouvir, ela percebeu que o Che Guevara não compactuava com os valores dela. Eu não falei meus valores no vídeo, eu falei os valores do Che Guevara. Ela viu o vídeo e achou que os valores dela não compactuavam. Simples assim, nada de parcialidade. Eu não apontei somente os lados negativos e nem os positivos. Eu trouxe a perspectiva geral possível em 13 minutos. Se você quer mais, descrição do vídeo. E posteriormente, eu dou mais uma argumentação, né? Eu falo o que eu falei aqui. E aí ele só responde com essa foi boa, né? Porque acabaram os argumentos dele, não tem muito o que fazer. E você rebateu todos os comentários. Sim, eu rebati todos os comentários, porque nenhum chegou a realmente refutar a minha ideia, pelo menos na minha concepção. Se alguém tiver outra visão, pode demonstrar aí. Porque ele realmente foi batendo na tecla do imparcial, né? Engraçado que a gente nem debateu os fatos, né? Porque são fatos, né? E ele nunca falou o momento que eu realmente disse a minha opinião. Ele quis dizer a minha narrativa que era parcial, né? Segundo ele, mas o que eu provei que é imparcial, tanto nos vídeos como nos comentários. E ele falar que eu tava imparcial nos comentários já prova que o vídeo também, porque estão completamente interligados, é a mesma pessoa que tá fazendo os dois, né? Bom, o vídeo foi esse. Espero que não tenha ficado muito longo, mas provavelmente ficou. Eu finalmente li comentários, finalmente mostrei meu rosto. E, bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Foi bem diferente. Eu espero trazer mais vídeos assim, né? Tem muito comentário pra responder, né? Eu fiquei, sei lá, 10 minutos falando de um comentário. Lembrando que tem 600 só nesse vídeo. E por se tratar de um canal de política, um canal de economia e tal, vão claramente ter vários comentários assim. Bom, se você tiver alguma pergunta pessoal pra mim, algum comentário sobre qualquer vídeo, é só deixar aqui embaixo, né, na aba desses comentários aqui. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor, deixem um like e se inscrevam no canal. No mais é isso, valeu!